Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, esse primeiro para valer do ano de 2020. E eu, com muita honra, estou recebendo dois grandes profissionais, além de grandes amigos. Dr. Luiz Henrique Pacini, nosso promotor em Ribeirão Preto, muito querido também em Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, e ainda mais fazer esse programa com você, com quem eu convivi a minha infância. Muito obrigado. Posso dizer quantos anos nós entregamos a idade. Ouro pro bandido, entregamos ouro pro bandido. E está com o Silvio, que é uma pessoa que eu trabalho há mais de 20 anos, desde 94 que eu vim para cá, acho que ele chegou antes, 93, 92, e criamos um laço de amizade, respeito recíproco e de admiração, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Silvio como juiz, sujeito muito compenetrado, muito justo, e é um prazer imenso estar com você aqui, com vocês dois, obviamente. E já que ele apresentou o Dr. Silvio Ribeiro Neto, que é um grande amigo, não menos competente, ao contrário, e um grande amigo a quem eu prezo demais e tenho muito carinho por ele, uma coisa anormal. E o assunto que eu gostaria, e convidei essas duas autoridades da justiça brasileira, é porque vem aí esse tal de juiz de garantias. Garantias ou garantia? Do plural? Das garantias. Das garantias, no plural, e que gera assunto, acho que vai precisar de uns 3 programas desse assunto para falar desse juiz das garantias. A começar, Silvio e Luiz, vou dar 2 títulos de matéria na imprensa recente. Magistrados gaúchos lançam manifesto a favor do juiz das garantias. Magistrados gaúchos. Dali a pouco, 116 magistrados federais divulgam abaixo-assinado contra o juiz das garantias. Quer dizer, a polêmica já está estabelecida por aí, né? Então, vamos começar que não era... A história vem do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, não fazia parte do pacote anticrimes. E aí lá na Câmara dos Deputados, quem está falando sou eu, vocês não têm que falar isso. Sorrateiramente, sempre a Câmara dos Deputados, sorrateiramente arruma interferências, meio de botar o dedo em coisa que muitas vezes técnicos já cansaram de analisar e já está muito, enfim, colocou esse tal de juiz das garantias. Silvio, fala você que é juiz em primeiro lugar para nós comentarmos. Prazer estar aqui mais uma vez no Diálogo, programa sempre com temas muito interessantes. Prazer enorme estar com o Pacini, que ele já entregou, né, que há 26 para 27 anos temos uma convivência no âmbito profissional e por vezes pessoal, né, nos esportes aí que nós temos uma identificação. E o Edmo, que já foi vizinho também, um jornalista de escola aqui de Ribeirão Preto. Eu prefiro o Heineken, tá? Não Skol, mas tudo bem. O Skol com E. Ah, tá. Então tá bom. Então desculpa. Mas o juiz das garantias, na minha ótica, é uma inovação que está por ser implementada dia 23 de janeiro, passará a ter a vigência, muito bem-vinda. E, se você me permitir fazer um complemento, não se trata de uma inovação do nada que a Câmara tirou. A bem da verdade, esse é um assunto que já vem sendo debatido há 10 anos, já faz parte do projeto do novo Código de Processo Penal. Desde 2009 existe um projeto de lei nesse sentido, em que diversas discussões foram feitas a respeito. E é um tema que vem ao encontro de outras legislações de países próximos e distantes que já adotam, cada um com sua particularidade, mas a Alemanha tem, Itália tem, Chile nós temos, Argentina nós temos,
Portugal é um sistema um pouquinho diferente, mas é uma realidade que vem ao encontro, no caso do Brasil, daquilo que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, no artigo 8.1, que prevê a figura do juiz imparcial. É um aprimoramento do que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacini, o Silvio deu uma aula do juiz das garantias, mas eu queria essa contradição dos juízes, dos próprios juízes em cima do que pensam sobre as leis. A lei, né? Eu vou fazer aqui algumas considerações. Nós temos duas leis recentemente, a Lei 13.869, de setembro de 2019, fresquinha, que fala sobre a questão de abuso de autoridade. Ela entrou em vigor essa semana, acho que no início de janeiro de 2019. E temos essa lei agora recente, que vem do pacote anticrime e os juízes das garantias. Então, eu vou fazer algumas observações, a meu ver, sobre isso. Pode interferir e comentar, tá? Eu olho isso tudo, inclusive a audiência de custódia, com um certo pesar. E vou explicar por quê. Acho que os direitos, eles obviamente, necessariamente devem ser protegidos. Não só os direitos dos mais favorecidos, mas daqueles que são menos favorecidos. A este respeito, a Constituição, antes disso, posso até no observar Estado... só para o nosso telespectador? O que a gente quis dizer, aí no mais favorecido, é aquele que tem mais dinheiro. Isso. Não é porque ele tem benefícios na lei que outros não têm. Ele tem mais dinheiro, tem acesso... Só para o telespectador entender. Tem acesso a bons advogados e tem acesso, diferentemente dos pobres, com muito mais facilidade aos tribunais superiores, não é? Então, são críticas que, com todo respeito, a gente faz, porque está falando para a população e as pessoas precisam fazer reflexões sobre isso. Quais são as minhas preocupações? Antes mesmo da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, que criou uma norma programática para ser cumprida ao longo do tempo, o grande avanço que, a meu ver, foi criado em termos de garantias, de defesa, etc., é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que no estado de São Paulo foi de trás para frente, foi o segundo estado a criá-la, de trás para frente. Não foi, no Rio de Janeiro já existia há muitos anos. E São Paulo, lamentavelmente, foi a penúltima. Isso é um avanço significativo. Nós temos aí profissionais de primeiríssima qualidade, igualando os desiguais economicamente. Então, eles, com o potencial que eles têm, eles igualam os desiguais. Então, isso é o grande... Tudo isso aqui que foi criado, eu investiria muito mais em defensoria pública para que os direitos daqueles que são julgados na esfera criminal e também na questão civil tivessem as suas pretensões atendidas. E com relação a isso, vou falar rapidamente para depois a gente aumenta o nível do... E o Silvio também participar. Eu acho que quem faz essas leis não pensa no orçamento. Não pensa no orçamento. Nós temos a saúde é direito de todos. Então, o único ou raríssimos hospitais, um deles que eu vi, meu filho está até fazendo um estágio lá, é residente de urologia, está lá, falou: pai, o senhor não faz ideia do que é isso aqui. Então, lá o pobre é tratado como um rico que vai no Einstein. E a educação, a mesma coisa. Nós temos as escolas estaduais, não só em São Paulo, como também nos outros estados da federação, totalmente arrebentadas sob o aspecto físico, os professores desmotivados e o ensino de péssima qualidade, com exceções, evidentemente. Então, eu pergunto, gastar absurdos de dinheiro como audiência de custódia, que você tira de uma cidade pequena toda a sua força policial, é um direito público que se chama segurança pública,
versus um direito individual chamado liberdade. Em detrimento de um direito público, um direito maior, que, ao meu ver, a segurança da coletividade, você retira todos os policiais de uma cidade pequena para trazer o preso na comarca, para ele assistir, numa comarca distinta, para ele ser acompanhado numa audiência de custódia. Então são essas coisas, e aí a gente vai abrir o debate, que pegam. Não estou querendo desmerecer direito de ninguém, não. Eu acho que o direito já existe, está assistindo. Mas a audiência de Mas custódia... Mas o custo disso é um custo astronômico. Mas a audiência de custódia, está bem claro, ela apresenta um custo, sem dúvida nenhuma. Mas você acha que o juiz das garantias não vai apresentar custo nenhum? O custo que existe, que existirá, é um custo que nós temos que pensar em termos de investimento, da melhor estruturação do sistema como um todo. E não de forma só com uma despesa a mais. A questão das custódias, primeiro que só do Estado de São Paulo são 56 circunscrições judiciárias e somente 21 delas, as custódias são feitas na sede da circunscrição. As demais são feitas na própria comarca. Então, esse deslocamento de policiais ocorre somente em parte do Estado. Que com o juiz da garantia agora, com a nova lei, isso tende a desaparecer porque não se sabe como será estruturado ainda, mas talvez não haja essa necessidade do trânsito nessas 21 circunscrições das 56. A questão o juiz de garantia propriamente, eu não vejo essa elevação de custo como se tem pregado em alguns artigos, em algumas entrevistas, porque existe o sistema de rodízio que a própria lei prevê e que é possível resolver dentro da comarca. Não se sabe ainda como cada tribunal vai resolver isso em termos de organização judiciária, mas é possível, por exemplo, que no âmbito local aqui em Ribeirão Preto, para dar um exemplo, que o juiz da primeira criminal faça as garantias da segunda, o juiz da segunda criminal faça as garantias da terceira e assim por diante, num rodízio entre eles, já pré-estabelecido para preservar o juiz natural. Mas, Silvio... E aí é a mesma estrutura que existe, em vez de eu fazer as garantias da segunda vara criminal, eu farei as da terceira, por exemplo. Mas já me cheira morosidade. Não cheira morosidade, eu vou explicar o porquê também. Mas me cheira morosidade. Não cheira morosidade. A justiça brasileira já é pecado por não conta tem nada disso. de morosidade e não tem nada de aumentar o número de recursos. São exatamente os mesmos recursos que são os cabíveis, os que existem hoje em dia. Não há diferença nenhuma. Hoje em dia, a realidade do Estado de São Paulo, que é onde nós temos maior gabarito para falar a respeito, que é a nossa realidade. Sem dúvida. Dos 500 e tantos municípios. É outro... O processo é eletrônico. Há mais de ano, o inquérito policial é eletrônico. Não há trâmite físico entre os juízes. Portanto, a mesma questão que é distribuída hoje em dia será distribuída só que por um outro juiz, que não vai ser o da vara da instrução depois, e vai ser apreciado. No Estado de São Paulo, há 35 anos, já existe esse sistema na capital. O DIPO faz a função do juiz da garantia. Há 35 anos, antes da Constituição de 88, o Tribunal de Justiça já investiu nisso. Manaus também tem um DIPO. Então, assim, são sistemas que estão aí e no âmbito de São Paulo já tem uma lei estadual desde 2013 criando o DIPO, que é o Departamento Estadual de Inquérito Policial, que é para se assemelhar ao DIPO de São Paulo, a exemplo do que existe o DIPO. Mas quem toca o DIPO de São Paulo é um juiz? É um juiz. Tá. É um juiz e que hoje, pela legislação até 22 de janeiro, é um juiz que está lá no DIPO, pode ser um auxiliar, e que eventualmente depois pode julgar o caso durante a instrução. Com o advento da nova lei, aquele que atuar na primeira fase não poderá proferir a sentença, estará impedido de proferir a sentença se tiver atuado na primeira fase. Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até lá. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni,
Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Dr. Luiz Henrique, eu falei para o Silvio, eu vou aguardar, né, a minha opinião, a morosidade da justiça no Brasil, muitas vezes ela não se faz pela própria justiça, e sim pelos subterfúgios possíveis de recursos que levam os advogados a usar isso e protelar sempre muitas coisas. É isso que eu estou falando. Acho que o juiz de garantias vai provocar isso na medida que, segundo o regimento aí da norma, haverá a possibilidade do juiz de garantia fazer uma análise e enviar para o juiz, como é que chama? De instrução. De instrução. Aí ele pode questionar o juiz de instrução depois, caso o juiz de instrução tome alguma medida, enfim, é nesse sentido que eu estou falando. Bom, a morosidade, ela, talvez com a questão dos processos eletrônicos, ela não vai ocorrer, mas dentro da própria lei existe lá um artigo, por exemplo, que o juiz pode pedir a apresentação do preso. Isso já é um complicador. E o Silvio estava falando no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo mesmo com a videoconferência? Videoconferência você tem 2, 3, 4, 5 presídios aqui em São Paulo. Mas se me permitir, mas é um avanço tecnológico importante para te falar, que está sendo regulamentado, todos os presídios estão sendo equipados agora com o sistema Skype. E aí, o juiz do gabinete dele, sem usar a sala de teleaudiência, que aquela é uma sala mais complexa, com satélite, só usando a internet, nós vamos ter acesso a todos os presos, todos os presídios. Aí eu estou dizendo que aí você está usando a mesma raciocínio que eu. Eu acho que o Estado ele tem que trabalhar para um sistema econômico. Eu não concebo um projeto dessa natureza que, a meu ver, ao contrário do que nós estamos falando aqui, eu e o Silvio, vai gerar mais contratação de funcionários. E quando a gente está falando no Estado de São Paulo, nós estamos falando de uma coisa completamente diferente do Brasil. Eu trabalhei na ENASP, que é a Estratégia Nacional de Segurança Pública, e fui a Brasília durante 2 ou 3 anos, sequencialmente, todas as segundas-feiras, discutindo homicídios e suas apurações, subnotificações, etc, etc. Subnotificação, pra você entender o que é Brasil. Tem gente que morre que não é nem registrado no boletim de ocorrência, morre em circunstâncias violentas. Tem estados que têm 20 peritos. E aqui eles colocaram aqui uma questão nesta lei também, referência à audiência, ações de peritos. Quer dizer, nós estamos num país que não tem nada. Aqui São Paulo é exceção. Então a gente vai começar a pensar, você vai movimentar um preso 200 quilômetros numa cidade de Goiás, de Tocantins, do Pará, principalmente, do Amazonas. Quanto isso vai custar? Então aqui eu penso nisso, eu investiria enquanto legislador, enquanto administrador público, enquanto presidente do tribunal, enquanto procurador-geral de justiça, eu investiria em coisas que economizam, que façam uma justiça mais célere, protegendo os direitos individuais e com custo pequeno. Então o que você falou, e está de parabéns se isso acontecer efetivamente, você imagina o custo de você trazer um preso de Presidente Venceslau com um preso, uma viatura para o preso, 2 viaturas de escolta. Quanto custa isso? Há 3 anos, só no âmbito da Polícia Militar, de São Paulo eram mais de 33 milhões por ano. Nossa, disso aí? Do deslocamento de movimentação de presos. Eu não sei há quantas anda o número atual, mas há 3 anos era dessa ordem. Mas nesse avanço aí que você está falando do Skype, isso aí acaba. Não vai acabar totalmente, mas a tendência é diminuir sobremaneira. Você pega aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, vamos falar em Ribeirão Preto. Você quer ver um absurdo que existe aqui? Nós temos aqui são quase 9 mil pessoas presas e um espaço físico grande nessas penitenciárias. Os presos provisórios
são levados para Santa Rosa do Viterbo. Aí, quantos quilômetros daqui em Santa Rosa? Dá 60, 70 quilômetros. Aí vai uma viatura, uma ou duas ou três viaturas. Volta uma, duas ou três, todo dia. Não, desculpe, mas é que esses presos, eles vão normalmente só no final de semana ou quando já fechou o CDP, mas até às 5 da tarde... Mas vai para lá para depois ir para o CDP, quer dizer, são gerenciamentos que você tem que fazer para economizar, para simplificar. Aqui na lei tem uma coisa aqui que é maravilhosa, que é a questão da não persecução, que é a pena até 1 ano, até 4 anos, a pena mínima até 4 anos, não cometido crimes com violência, grave ameaça, eu, por exemplo, uma embriaguez ao volante. Para que eu vou chamar o senhor numa audiência? Tenho certeza que você vai andar de Uber. Mas chamá-lo à audiência, fazer uma instrução, ouvir testemunhas, tirar um policial da rua para ele permanecer à tarde lá, quase sempre fica 2 horas, porque às vezes você tem audiência, interrompe tudo isso aí para depois o resultado ser o mesmo, o que? Uma medida restritiva de direito. Mas pode ser feita diretamente, o juiz homologa, acabou. O nosso telespectador ali, ele é muito desconfiado com as leis que o Congresso cria. Ele é muito desconfiado. Nós estamos falando, você fala sobre benefícios, o Pacini levanta sobre custos, etc. Mas, por exemplo, ali o juiz de garantias, ele pode requerer a presença do cara e não fazer uma constatação por Skype. Ela prevê isso. Eu sei. Mas aí é importante você tocar nesse assunto, que primeiro assim, a vontade do povo está na lei. Tá. Porque quem elabora a lei são os representantes do povo. Sim. Nós elegemos os nossos representantes. Isso aí, mas tudo bem. Mas nós que elegemos os deputados e os senadores que elaboraram a lei e que depois foi sancionado pelo presidente da República. Então, vejamos, a gente tem que respeitar o que é a vontade popular. Então, quando a gente está desconfiado do Congresso, nós temos que fazer uma autoanálise de quem nós estamos levando para o Congresso. Sempre. Não é? Sempre. Mas é a vontade do povo. A lei é a expressão da vontade do povo. E no Brasil se criou uma mania de que toda vez que vai sair uma lei, ficam se procurando onde que existe inconstitucionalidade. Não só inconstitucionalidade, mas quem está sendo beneficiado. Também. Quem que está sendo beneficiado? O nome de quem tem essa lei? Mas já se fala até do Bolsonaro ter promulgado em favor do filho. Mas quando, na verdade, a lei tem o caráter da impessoalidade, e sempre isso daí, e a questão também, que você estava comentando, eu perdi o raciocínio do juiz de garantias, do juiz levar o preso e não fazer a conferência. Mas isso já existe hoje em dia. Mas nós não estamos fazendo o Skype para minimizar isso? Não, sim, mas a lei não está dizendo expressamente só presença física. Pode ser presença física. Uhum. Se o juiz verificar que a distância é possível, também vai ser regulamentado isso. A questão da custódia, parece que o CNJ já editou uma norma que não é possível à distância. Talvez seja o momento do Conselho Nacional de Justiça rever isso e permitir que seja à distância. Porque a experiência tem mostrado também que as audiências feitas por teleaudiência são perfeitas, todo o direito de defesa é preservado. O réu prefere muitas vezes, porque não tem o deslocamento, que é um transtorno para o preso também sair do presídio para ir até o fórum, muitas das vezes em distâncias longínquas, que nem o Pacini lembrou, sair lá de Presidente Prudente para vir a uma audiência em Ribeirão Preto. Então, muitos deles preferem que seja feito por teleaudiência. Os advogados já se convenceram que podem se entrevistar reservadamente com o preso, o cliente, ou podem estar lá na presença dele lá no presídio e outro aqui em Ribeirão Preto. Enfim, o recurso tecnológico veio e tem que ser adotado para beneficiar. E acho que não é essa questão de falar que o juiz pode requisitar a presença do preso. O juiz já poderia requisitar a presença do preso hoje em dia também. Tá, mas eu acho que vai carecer, porque a própria decisão da lei, o Conselho Nacional disse que cada tribunal vai implantar da maneira mais adequada para cada estado. Não, vai ter que ser um monte de regulamentação. Por exemplo, essa lei aqui de abuso de autoridade, ela tem um artigo aqui que tipifica como crime o juiz não permitir que o advogado se entreviste com o cliente dele antes da audiência. Aí pergunto, essa entrevista ela tem que ser pessoal
ou ela pode ser por vídeo? Vai ser uma outra discussão em cima disso. São coisinhas que parece que isso vira uma confusão danada depois. O que, para não falar que eu não tenho nenhuma crítica, talvez, ao que foi estabelecido pela vontade do povo, é talvez o momento da publicação da lei foi um momento de maior dificuldade, porque ela foi publicada dia 24 de dezembro, no período do recesso, que tem uma lei federal que prevê o recesso do judiciário entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Sim. Então, isso fez com que os tribunais terão menos tempo de ação, porque a lei entra em vigor dia 23 de janeiro já. Sim. Então, esse Tinha momento... que ter um vacácio legis. Talvez um período maior para entrar em vigor, 60 dias. Ou um teste num estado, talvez, você não acha? Não, aí tem que ser Eu acho que isso aqui nacional. tem muita questão a ser resolvida administrativamente. Pelo CNJ, pelos tribunais, por cada estado que tem suas peculiaridades. E o Silvio, nesse particular, está coberto de razão. Eu acho que isso aqui era para entrar em vigor, principalmente a questão dos juizados, que tem muita alteração, muita logicidade no gerenciamento disso. Era necessário que tivesse, no mínimo, um vacácio de 3 a 6 meses, para que você tivesse as adaptações necessárias. Porque eu não vejo como vai cumprir isso a toque de caixa no dia 23. Você já recebeu alguma orientação, alguma determinação como juiz? E contamina, viu? E contamina. Não. Porque aqui tem uma nulidade expressa. Se o juiz que não for o juiz da instrução der pitaco na fase de inquérito, nas medidas cautelares, vai anular o processo. Eu tenho um caso lá para julgamento que eu atuei como juiz de garantia que está apto para o julgamento. Então, assim, ou eu profiro sentença até o dia 22 de janeiro, ou a partir do dia 23 não poderei proferir, porque eu vou estar impedido de dar sentença naquilo que atuei como juiz da garantia. Já pegou no recesso? Né? Não pegou no recesso, mas aí vai dar margem para esse tipo de interpretação. Porque você funcionou lá. Funcionei lá. Eu deferi interceptação telefônica, etc. e tal. E ali é uma mescla de direito material e direito processual. Que vai dar margem para esse tipo de discussão. Entendi. Agora, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho certeza que o presidente, a equipe do presidente, os funcionários estão se debruçando dia e noite agora, porque eles têm que correr a toque de caixa para criar essa regulamentação toda até o dia 22 de janeiro, porque 23 de janeiro será uma realidade. É isso aí, doutor. A não ser que sobrevenha alguma suspensão por conta das ações de inconstitucionalidade que existem, que nenhuma delas assim tem um argumento assim que parece muito convincente. Eu falei no começo do programa que precisava fazer 2, 3 programas a respeito disso. Nós estamos indo para o final do programa. Eu queria fazer uma pergunta do papel do Ministério Público em cima do juiz das garantias. Muda alguma coisa? Não, o Ministério Público é parte. E a essência do processo acusatório, que é o que eles estão apregoando aqui, cada um tem o seu papel. Então tem o Ministério Público, os advogados, a defensoria e o juiz equidistante daquele embate de apuração. Ele fica observando, avaliando as provas e decidindo de uma maneira neutra. Então esse é o mote, a razão, o aspecto jurídico nisso. Eu particularmente acho que nós estamos levando isso a um extremo total. Por exemplo, eu vou fazer uma referência ao Dr. Silvio. Ele, o Dr. Silvio é um juiz, talvez tenha sido filho de um desembargador, então ele já foi feito com a genética própria. Então ele é absolutamente imparcial. Por mais que ele seja meu amigo, ele tem a convicção dele e separa isso com uma habilidade. Então, enxergando no juiz a pessoa do Silvio, eu não vejo necessidade disso aqui. Sinceramente, não vejo. Bom, doutor, eu na qualidade técnico desse time, que eu escalei esse time aqui, eu quero dizer ao nosso telespectador que dentro de 6 meses a 1 ano, eu vou escalar esse time de novo, com todo o respeito aos dois e já abusando, porque será um abuso da minha autoridade técnica,
para que nós analisemos como foi o início desse processo do juiz das garantias. Está combinado isso? Está combinado, Silvio? Eu acho que vai ser a melhor situação que nós vamos Eu acho que o Silvio deve ter bola de cristal, mas ele está adivinhando aí, talvez alguma liminar, alguma decisão do Supremo suspendendo o início desse procedimento por conta do prazo exíguo. dessas ponderações que foram feitas. Pacini, muito obrigado. Silvio, obrigado mais uma vez. Você é titular daqui, muito obrigado. Quero agradecer a audiência de todos. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.